Paraíba, 6 horas 51 minutos na Paraíba. Conforme eu anunciei desde ontem, já aqui nos nossos estúdios, o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, e através do nosso grande amigo Julian, ele atendeu o nosso convite. A dívida do meu amigo Julian, que trazer o deputado aqui essa vez. Da outra vez eu tentei, deputado. Me permite um segundo nessa imagem que está aí? Sim. Você falou que possivelmente tem droga no pedaço. A semana passada, um ministro do Supremo Tribunal Federal propôs que no Brasil fossem legalizados a maconha e a cocaína. Bom dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. Deixa eu trazer logo aqui uma prévia do... Para quem não conhece, eu acho muito difícil alguém não conhecer, não ter tido ainda noção de quem é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é nascido em Campinas, é um militar da reserva e deputado federal. Está em sua 7ª legislatura. Positivo. Na Câmara dos Deputados em Brasília. Foi o deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2014. Bolsonaro também foi titular da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e da Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além de ter sido suplente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. É apenas um preview de quem é Jair Bolsonaro. Deputado, bom dia. Prazer tê-lo aqui ao vivo. Bom dia. Nossa Paraíba. O senhor desde quarta-feira que não para aqui no nosso estado. Eu estou quase perdendo a munição, né? Que a munição do parlamentar é a voz. Um abraço muito grande, muito obrigado ao povo da Paraíba, ao meu amigo Julian Lemos, que tem patrocinado essa vinda minha para cá. Eu estou muito feliz, não só com o calor, bem como com as informações que estou tendo aqui do povo da Paraíba. Deputado, o senhor sempre tem sido marcado por opiniões controversas e polêmicas em relação aos temas nacionais. Esse Brasil de hoje, de corrupção, de prisão de políticos importantes e influentes, de gente grande até do Planalto, já citado em delações da Odebrecht, esse país tem jeito nesse cenário de hoje? Olha, se eu não tivesse esperança, bem como os que me acompanham, nós já teríamos tirado o nosso time. Nós temos um potencial para a economia enorme. Quando se fala em turismo, se você não combater esse tipo de crime, que acabou de ver aqui, não tem turismo. O turista não vai em local onde há violência. Não virá para cá se a violência imperar aqui. Como você resolve esse negócio aí? É na base da pancada, meu amigo. Não é com política de direitos humanos, não é dessa maneira. Falar que esse cara aqui está assaltando precisa de mais cultura. Ele precisa de pancada e de punição rigorosa. Para esse caso como esse aí, eu tenho um projeto em Brasília. Eu mostrei agora. Eu tenho um projeto em Brasília, chama-se Legítima Defesa, não só da vida como da propriedade. Sim. Se você estiver passando do lado e visse o sino e atirasse e matasse aqueles 2 canalhas, você responderia, mas não teria punição, como existe nos Estados Unidos. Lá o elemento mata 2 vagabundos como esse, se bem que não existe isso lá, porque lá o pessoal sabe que o bicho pega. Mas se ocorresse, o elemento que atirasse e matasse 2 vagabundos ganharia uma medalha. Aqui não. Quem atira ganha uma cadeia. Porque dizem que não é essa forma de combater aqueles 2 coitados que são vítimas da sociedade. Mas dizem os defensores dos direitos humanos e de uma política adversa a essa que o senhor está falando, dizem que não se combate violência com violência. Então, vamos atenção, pessoal. Policiais militares do Brasil, jogue as armas fora, pegue uma gaiolinha, bota uma pombinha dentro e saiam por aí, né? Fazendo esse movimento contra a bandidagem que vai acabar a violência no Brasil. Não é por aí. Esse pessoal de direitos humanos são os picaretas. Se eu chegar lá, estas ONGs que alimentam esses caras vão ter 0 de recurso. Essa canalhada vai ter que trabalhar, não vai viver mais da violência. Esse pessoal só presta para incentivar, estimular e dar proteção à vagabundagem no Brasil. O senhor acha que falta mais autoridade para a polícia para combater o crime? Falta o policial ter como exercer sua autoridade. Certo, não isso tem. que eu quero dizer. Acabaram com a autoridade do policial militar. Existe hoje a figura da audiência de custódia. De acordo com o juiz, porque o policial é obrigado, pega 2 vagabundos como esse, leva para a presença do juiz. A maioria não, mas tem juiz que ao ouvir os 2 vagabundos, vale muito mais a palavra dos 2 vagabundos e, de acordo com o que ele falar, dizer que foi torturado por ocasião da condução até o local do juiz, o policial sai dali com processo de tortura. Ou então abuso de autoridade, que é muito comum você acusar o policial de abuso de autoridade. Temos que acabar com a audiência de custódia, até porque a audiência de custódia não é lei, foi uma decisão do Conselho Nacional de Justiça.
E nós somos obrigados, inclusive os policiais, a cumprir a lei e não decisões ou resoluções de quem quer que seja. Mais ainda, uma turma do Superior Tribunal de Justiça, há 2 semanas, decidiu que desacato. Não, o policial parou dois suspeitos. Se os dois falar um palavrão policial, vai plantar batata. Desacato. O STJ decidiu que isso não é desacato. Isso é liberdade de expressão. E ele não pode ser detido por mandar o policial plantar batatas. Esse é o nosso Brasil. Como é que nós vamos combater a violência? Agindo dessa maneira. Deputado, como é que se combate essa estrutura do crime organizado num país de fronteiras tão enormes e continentais como o Brasil? O tráfico de drogas, as fronteiras permitindo que a droga entre, o tráfico de armas, toda essa estrutura que alimenta esse poderoso mundo, o submundo do crime. Como é que um presidente da República vamos lá. pode combater uma estrutura tão poderosa, maior até do que o poder institucional? Em dezembro de 2014, a senhora Dilma Rousseff, em Quito, junto com a Unasul, decidiu liberar o espaço aéreo para todos os países da Unasul. Ou seja, não tem mais controle de aeronaves que vão de lá para cá e daqui para lá. Você vai combater como? A nossa fronteira são 17 mil quilômetros, enquanto lá nos Estados Unidos com o México são apenas 3.100. Lá eles têm dificuldade. Imagine aqui, nós poderíamos reforçar as Forças Armadas na fronteira, com os pelotões de fronteira. Hoje nós iríamos atenuar o problema. Resolver não vai. A nossa fronteira aqui é um queijo suíço e vai continuar sendo, né? Por melhor que você tenha um plano para ajudar a evitar a entrada não só de armas e munições, bem como drogas. O senhor acha que hoje tem um cenário nacional favorável ao surgimento e crescimento de um nome como o seu, apesar de posições polêmicas, com chances de disputar e vencer a eleição presidencial? Eu não tenho preocupação em ganhar a tua simpatia, com todo o respeito que eu tenho a você. Eu quero que você me conheça, saiba a verdade e depois decida. Não sou polêmico, eu discuto os assuntos. Você pega qualquer parlamentar, um assunto qualquer, ele fala nada a declarar. Não, sabe como é que é, deixa pra lá. Ele não discute contigo. O que você me pergunta, eu dou a minha opinião, eu respondo. Se você tivesse perguntado sobre política de desarmamento, eu sou contra. No que depender de mim, a gente muda o estatuto de desarmamento e qualquer um cidadão de bem passa a ter direito de imediato à posse de arma de fogo, que a bandidagem já tem. E, logicamente, flexibilizarmos ao máximo a questão do porte de arma de fogo. Você vê no Rio de Janeiro, nós temos em média 30 roubos a caminhões de carga entre Rio e Grande Rio. O caminhoneiro, para mim, tem que ter o direito ao porte de arma de fogo. Olha o MST invadindo aqui propriedades rurais. Por mim, o fazendeiro tem que ter direito a um fuzil para defender a sua propriedade privada. Porque cartão de visita para bandido e para MST tem que ser cartucho 762. Você não vai combater a violência com paz e amor e com beijinhos, não vai. Quer dizer que o MST invadiu lá a fazenda? Fogo neles, tem que ser. Assim existe isso em países desenvolvidos, como os Estados Unidos. A propriedade privada não é só a fazenda, a tua casa, você, tua esposa, teus filhos, tem que ter o direito absoluto de sua integridade ser preservada. E como? Hoje em dia, um canalha entra na tua casa, vamos supor que você tem uma pistola. É muito difícil porque você sabe da dificuldade, né? O vagabundo tem arma. E você dá vários tiros naquele vagabundo, acerta alguns neles, ele não morre. Você vai responder por tentativa de homicídio. E ele por invasão de domicílio. Você vai ter uma pena maior do que o canalha que invadiu a tua casa. Essa é a legislação brasileira. Deputado, por que é que os homossexuais têm uma restrição muito grande ao seu nome e às suas posturas quando o senhor se refere ao homossexualismo, a gays? A minha produção pegou aqui as 10 frases mais polêmicas ditas... Vai uma de cada vez, pô. Quer responder logo a primeira? Não, deixa eu só ver aqui. Onde é que tem aqui a primeira tá no TP aí? Eu já respondo. Não, eu queria sobre a questão dos gays. Tá, vamos lá. Que tem uma frase aqui: eu seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo andando por aí. O que acontece? Isso aí é bala perdida no fragor da discussão do tal do kit gay. Certo. Ou seja, o governo federal queria distribuir o material para as escolas públicas
pro filho de pobre, que vai para a escola pública, a garotada, a partir de 6 anos de idade, assistir filmes pornográficos homoafetivos. 2 mulheres se beijando, 2 homens se acariciando para combater a homofobia. Esse material, repito, é para criancinha a partir de 6 anos de idade. Eu entrei nessa briga. Certo. E uma das frases muito importantes, que logicamente não se divulga para mim, mas é importante, eu digo o seguinte: um pai prefere encontrar o filho em casa com o braço quebrado por estar jogando futebol do que brincando de boneca por influência da escola. Nada contra gay. Agora, você querer botar isso para a criancinha a partir de 6 anos de idade, nenhum pai quer que o filho se desperte para o sexo a partir de 5, 6 anos de idade. E ponto final. Como eles não têm argumento para me demover disso que eu tenho falado, vai para a história que eu sou homofóbico, que é dar pancada em gay. E essa frase como essa que eu falei mesmo. Eu falei, com todo o respeito que eu tenho. Seria incapaz de amar um filho Se homossexual. um filho meu quiser namorar o João, ele cuida da vida dele. Mas eu não vou falar, atenção pessoal, atenção, meu filho aqui está dormindo com o João. O João conhecido como tripé, legal, e está sendo feliz. A gente não quer isso, vai ser feliz, sem problema nenhum. Mas repito, o meu problema é com o material escolar. Eu duvido que um pai concorde com o kit gay. Ainda mais se eu mostrar para ele o que o filho dele, de 6 anos de idade, ou a filha, ia ter acesso na escola. O senhor disse uma vez que a Concorda defende que a mulher ganhe menos do que o homem, porque uma justificativa para isso é o período que ela passa sem trabalhar por conta da gravidez. Foi interpretação mal também do que o senhor falou? Não foi interpretação errada, equivocada, não. Má fé do jornal 0 Hora. Eles me entrevistaram exatamente para eu dissesse por que a mulher ganha menos do que o homem, que é uma realidade. Eu estudei a matéria, vi pesquisa, a opinião do empregador, eles disseram para mim o seguinte, em pesquisa também, nós preferimos contratar o homem, porque a mulher, ao ter um direito trabalhista a mais, no caso da gravidez aqui, a licença gestante, atrapalha a produtividade aqui da imprensa. Então nós impomos isso daí. É isso que eu falei para o 0 Hora, e o 0 Hora falou que essa era a minha opinião. Mau caratismo de parte da imprensa brasileira. Tu acha que alguém falaria isso em sã consciência? Se você é uma mulher, vamos supor, jovem, que esteja até grávida, mas seja uma sumidade naquele assunto que interessa para a minha imprensa. Eu vou te contratar ganhando um salário mínimo porque você é mulher apenas, eu te pago 6 salários mínimos, porque você vai resolver o problema da minha imprensa. Não tem nada a ver essa questão. A questão é exatamente os direitos trabalhistas, segundo o IBGE e segundo a classe empregadora. Muito bem, agora são 7h04 agora, o papo é bom. E ele não tem medo de expressar a opinião sobre os temas, não. Tá pipocando aqui meu telefone de gente que está assistindo. Eu queria... Bota o telefone aí, Cacau. A gente conseguiu aqui com a assessoria para a gente liberar o telefone também, para a gente ampliar o debate, para não ficar eu, só Bolsonaro e eu aqui, a gente discutindo os temas. Vamos dar oportunidade para o povo também participar. Já tem gente, o telefone está congestionado. Linha 1, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Oi. É Josivaldo Lima de Mangabeira. Josivaldo de Mangabeira, em João Pessoa. Deputado Bolsonaro está lhe ouvindo. Eu quero dizer que ele já é o nosso presidente, né? Na verdade, eu tenho uma admiração muito grande por esse camarada, tá entendendo, Bolsonaro? Inclusive, eu mandei no seu message um privado lá para você pedindo uma camisa. Você não pode sair daqui sem deixar uma camisa para mim. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, essa questão das greves dos policiais lá no Espírito Santo, eu já vi no meu Face que provavelmente dia 10 agora o Estado do Rio vai parar também. Isso aí seria, tipo assim, uma organização para que o nosso exército, as Forças Armadas venham tomar conta do nosso país? Você acha que seja isso? Muito bem. O Brasil está um caos, ninguém tem dúvida disso. As Forças Armadas, a sua missão não é essa. Ela, em momentos emergenciais, participa, como está participando do Espírito Santo, como já participou no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, por ocasião de Olimpíadas, Copa do Mundo, um montão de coisa. Agora, o que acontece com os policiais militares? Os governadores sempre se prevaleceram da disciplina do militar para subjugá-lo. Tanto é que, na maioria dos estados, quem menos ganha é o policial militar. Lá no Espírito Santo, há 7 anos o policial está sem reajuste. Ele vai trabalhar como escravo até morrer e sinalizações, tentativas foram feitas de há muito com o governador Paulo Atung. Ele pagou para ver. Agora o que está servindo? Porque todo limão dá uma limonada, né?
O discurso da esquerda é que temos que acabar, extinguir a polícia militar. Está aí uma prova. Se não está bem com a polícia militar, sem ela vai ficar pior. E nós não queremos o caos. E o que falta às autoridades? Se antecipar aos problemas e buscar conversar com representantes dos militares. Mas os governos dizem que não tem como dar aumento da forma como a situação está hoje, lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. E qual a saída para esse quadro, deputado? Bem, vamos lá. Em dezembro agora, o Congresso votou uma infinidade de leis, concedendo reajustes, né, de até 50% para o Judiciário. Então, para quem tem pressão, para quem pode intimidar o governo, tem. Para quem fica quieto e quer cumprir a lei, não tem. Então, o governo tem que... E outra coisa, o Rio de Janeiro, que pode aqui estar falando, que moral o deputado tem para falar se o Rio está pior? Então, calma. O Rio está pior, o servidor e o militar não recebem o 13º desde dezembro. E o que eu tenho falado para alguns deputados estaduais que conversam comigo, né? Que o governo está numa emergência. Falei, se eu fosse deputado estadual, só votaria qualquer coisa nesse plano depois que os responsáveis pelo caos fossem para a cadeia. Um já está, que é o ex-governador. Agora, a semana explodiu o nome do atual governador também. Caçado. Porque não pode. Os caras fazem a lembança, mete a mão, se lambuzam, dá um problema, quem paga a conta? Estão dobrando, querem dobrar no Rio a contribuição previdenciária do militar, de 11% para 22%. Mais 3 anos sem reajuste. Mais 3 anos sem qualquer promoção. O cabo que estava de eminência, esse agenda não sai. Essa é a medida. E eles não mostram onde erraram. Apenas disso, está um caos e nada mais além disso. Olha a farra com dinheiro para as Olimpíadas. E não é só a Olimpíada, né? As instalações estão lá e gastam milhões por mês para sua manutenção. Realmente o caos está aí. Agora, primeiro, responsabilizar aqueles que patrocinaram isso. E depois, se tiver uma medida de sacrifício, o povo vai entender, olha, o governador fez essa besteira aí, mas está lá em Bangu, que é o lugar mais quente do Rio de Janeiro, o sistema prisional está lá. Agora vamos para o sacrifício, porque não tem mais jeito. É isso que o pessoal quer, responsabilizar a classe política, que não tem, hoje em dia, infelizmente, eu pertenço a ela, mas não tem moral para mais nada, e depois, então, pedir um sacrifício para a população. Vamos mais uma pessoa no telefone? Alô, você do telefone, 32620404. Alô, você da Paraíba, bom dia. Bom dia, Nilvan. Oi, quem fala? É o André de Santa Rita. André de Santa Rita, região metropolitana. Bom, quero dar um bom dia também aí ao deputado federal, bem prestigiado, que a gente vem acompanhando em Brasília, com várias propostas boas e que realmente deve ser uma mudança muito grande se o deputado chegar a presidente da República. Eu gostaria de saber do deputado, já que ele é considerado como um polêmico, mas nesse momento é mais para ajuda à Paraíba, eu gostaria de saber dele o que é que ele poderia mudar na situação da Paraíba quando se trata do Nordeste, quando se trata de águas, que a gente vem passando uma dificuldade muito grande, e qual era a proposta que ele tinha concreta de mudar essa situação. Vamos fazer uma comparação. O semiárido aqui, grande parte do Nordeste e o Estado de Israel. Lá, a precipitação pluviométrica é menor do que aqui, ou seja, chove menos em Israel do que aqui. Lá, eles têm uma agricultura pujante. Além de lhes dar garantia alimentar, aí eles exportam alimentos para a Europa. Lá, eles criam peixe no deserto. Lá é um outro mundo. Estive lá por 8 dias. O que eu conversei, inclusive, com o ministro da Agricultura deles, é um povo que quer fazer acordo conosco, é um povo pacífico e um povo que realmente pensa na questão humanitária como tem que ser, quer conversar conosco. O que veio acontecer no governo anterior e continua com esse. Israel não tem um embaixador no Brasil ainda. Por quê? Os presidentes Dilma queria o perfil do embaixador semelhante ao João Pedro Stedley, não é embaixador, mas é o líder do MST aqui. Então Israel não se aproxima da gente. Enxergando essa tecnologia, estão à disposição de conversar conosco. Além de, lá não tem água, e eles descenalizam a água. Eles mandam água para a Palestina, exportam água, inclusive, para a Jordânia. Então tem como nós adotarmos uma tecnologia semelhante para nós aqui atenuarmos o problema do nordestino causado pela falta d'água. 7h11 agora, 7h11, o papo tá bom e o povo quer participar. Vamos lá, o telefone novamente. Alô, você, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Giovanni aqui do bairro do Cristo, de João Pessoa. Giovanni do bairro do Cristo, aqui em João Pessoa. Fica à vontade. Deputado, não só eu,
como muitos amigos meus que serviram o exército comigo, o voto é seu. Oi. Tá na linha? Energia, nunca faltou as energias nesse horário. Não vão calar a boca do nosso deputado, futuro presidente da República. A violência, deputado federal, o que falta também é instruir, fazer também um trabalho, que eu sei que o senhor tem capacidade para isso, dos policiais militares, de um remanejamento e uma educação militar. O senhor sabe o que eu estou falando, entendeu? Sou seu fã, eu liguei para isso, para dizer que o senhor é o nosso presidente da República. O senhor vai moralizar esse Brasil desmoralizado. Um bom dia. Bom dia. Você fala educação militar, não sei se entendi a pergunta dele ao certo, né? Você pode ver, as melhores escolas no Brasil são os colégios militares, do Exército, os da Polícia Militar e agora as escolas militarizadas nos estados do Amazonas e Goiás, onde o diretor passou a ser um coronel e os professores, metade militares e metade civis. São as melhores escolas do Brasil no momento, com notas, inclusive, no topo. E por que isso? Lá dentro tem hierarquia e tem disciplina. Onde não tem hierarquia e disciplina, nunca vai haver ordem e progresso. E o que tira essa garotada, que é filha de pobre, da miséria, é exatamente a instrução. E não Bolsa Família, como o governo distribuiu de forma aleatória. Se bem que uma parte dos que recebe merece receber. Agora, outra parte, não. Apenas é um projeto para conseguir voto. Então, talvez a educação militar, que ele quis dizer isso aí, é uma educação do Brasil. Tiraram, ao longo dos anos, a autoridade do professor em sala de aula. A professora, hoje em dia, está muito mais preocupada em não apanhar do que ensinar. Onde nós vamos chegar? Onde deveria ser orgulho nosso, né? Nós temos os filhos melhores do que nós. Hoje é o diferente. Os nossos filhos estão sendo menos instruídos do que nós. Onde o Brasil vai chegar? Vai chegar na situação que está a Venezuela, situação de países miseráveis da África. É isso que interessa? Para o primeiro mundo interessa. Porque nós temos riquezas incalculáveis, em especial minerais, que o pessoal está de olho. E se nós aqui não resgatarmos, em especial a região norte, para a nossa economia, explorando de forma racional e inteligente essas riquezas minerais, nós vamos perder tudo isso aí também. O que tem de gente mandando aqui o print da tela da TV para o meu WhatsApp, não é brincadeira. Olha o que, é que o povo está fazendo. Mandando a imagem da TV na hora que você está falando e dizendo, olha, diga ele aí que estou assistindo e parabéns aí por ter convidado Bolsonaro para expressar suas opiniões ao vivo aí no programa. Tem mais uma pessoa no telefone. O telefone está lá pipocando. Alô, você, bom dia. Alô? Alô? Oi, bom dia. Quem fala aqui é Adonias, evangelista aqui de Paratiba. Paratiba, João Pessoa, Adonias. Você já tem 7 mandatos de deputado federal. Quer dizer, aí está querendo ser presidente do Brasil. Em 7 mandatos você não resolveu nem a situação do seu estado do Rio de Janeiro, imagine do Brasil. Um abraço, tudo de bom. Muito obrigado pela pergunta. E faça a mesma pergunta para os 12 federais do teu estado aqui, que aqui só tem reclamado no tocante a mim. Tenho 12 mandatos de deputado federal, várias leis aprovadas. A última das últimas aqui é a fosfetanolamina, a pílula do câncer para quem está morrendo, e bem como o voto impresso por ocasião das eleições de 2018. E a minha conduta lá é completamente diferente da de muitos. Não tenho nada envolvido no tocante à corrupção. Isso não é virtude, é um dever nosso. E eu me exponho para debater os assuntos, os problemas. Logicamente que falta para o cidadão dizer quem é o político dele, qual partido que ele apoia. Com toda certeza, eu acho que é o que saiu de lá. Mas isso daí não me atinge em absolutamente nada. Quem resolve basicamente os problemas, né? Ou é o conjunto de parlamentares, não é só um, ou o presidente da República, que tem a chave do cofre, que decide para onde vão os recursos arrecadados por todos nós. Eu não tenho esse poder. Como é que eu vou resolver esses problemas? Sou um em 513, mas tu não tem nada para me acusar de nada. Então, meu companheiro, com todo respeito, aceito a crítica, mas você tem que ser muito mais objetivo do que simplesmente te acusar que você não faz nada e não resolve nada, tá ok? O conhecidíssimo Ciro Gomes, nas redes sociais, debocha muito do senhor. Sim. E diz que se lhe pegar num debate, tira sua máscara. O que é que significa o Poxa, senhor? o cara quer... Ele está disputando o quê? Ele quer disputar a presidência da Uni? Deve ser da Uni, tá ok? A presidência do Grêmio Estudantil da tua escola, o que quer desmascarar? Já pode desmascarar agora. Eu sou corrupto, Ciro Gomes.
Faz a acusação. Eu fiz conchavo com alguém, faz a tua acusação, sem problema nenhum. Agora, se o Ciro Gomes está atirando em mim, eu fico muito feliz. É sinal que eu sou alguém que faz muita sombra para ele. Se eu fosse um Zé Ninguém, como ele é para mim, ele não estaria me acusando e nem fazendo qualquer chantagem como pretende fazer, eu sei que tem feito junto às redes sociais. O senhor sabe que para disputar uma eleição para presidente da República, primeiro o cara tem que ter um nome com projeção, isso aí o senhor já tem que ter um conjunto de partidos que construam uma aliança possível de conquistar os espaços necessários. O senhor, como é que o senhor vai administrar isso, já que a gente sente que figuras políticas nesse país ficam uma certa distância com o senhor exatamente por conta de suas opiniões sobre temas importantes do país? Além do nome, eu tenho uma coisa que ninguém tem no Brasil ainda: apoio popular. Se é para eu fazer alianças com todo mundo e fazer uma política igual que está sendo feita até agora, eu estou fora. Eu vou para um partido que independente se vai ter aliança ou não, porque eu não tenho uma obsessão. Eu entendo com uma missão, uma possível disputa da presidência da República. Então eu entendo a tua pergunta, até porque isso aí acontece há 1 milhão de anos no Brasil. Fazer conchavos, o PMDB está sempre lá nas tetas do governo, com outros partidos, etc. Mas a ideia não é essa. A ideia é exatamente você tentar montar um ministério com a menor participação possível de indicações políticas. Você pode ver, se eu quero botar um ministro, por exemplo, na área de turismo, por que ele tem que ser de tal partido? Ele tem que ter um perfil para poder ser um bom administrador. A mesma coisa no tocante à saúde, que é a caótica do Brasil. Tem que ter o elemento lá, pode até ser um médico, mas tem que ser um gestor. É isso que nós temos que fazer. Essa é a proposta que eu levo. E tenho certeza, se eu disputar a presidência da República, as pessoas que votarem em mim vão votar em candidatos a deputado federal e senador com um perfil semelhante ao nosso. E daí nós temos como vislumbrar realmente administrar o Brasil. Tem mais uma ligação, telefone, o povo quer participar. Jair Bolsonaro, deputado federal do PSC do Rio de Janeiro, ao vivo, aqui nos estúdios da TV Arapuã e do Tribuna Livre, são 7h18. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Oi, quem fala? Com Romildo, do Alto Mateus. Alto Mateus é João Pessoa. Fala, Romildo. Ô, presidente Bolsonaro, eu não estou chamando o senhor de presidente porque o senhor é meu presidente. O senhor é meu presidente porque o senhor tem uma firmeza, o senhor fala a verdade e não tem medo de falar a verdade. O que a gente vê no Congresso Nacional são os bandos de mentirosos, covardes, que não assumem sua posição de político, que o povo votou, colocou ele lá justamente para isso, para dar educação, saúde e segurança pública. O que a gente vê é eles fazendo palhaçada, brincando com o povo brasileiro. Eu defendo o senhor, esse cidadão que telefonou para o senhor e perguntou que o senhor passou e não fez nada, ele é um hipócrita, mentiroso, porque o senhor só jamais pode fazer algo lá na Câmara Federal. Porque tenho certeza, se dependesse do senhor, o nosso país não estava nesse caos, nessa desgraça, nessa miséria que temos. Lhe agradeço muito pela sua presença, meu presidente. Ô, Romildo, obrigado aí pela sua posição. O deputado federal tem imunidade parlamentar exatamente para falar e não para roubar. Então, alguns colegas lá ficam quietos porque usam a imunidade para fazer o que não deve. E a gente tem para falar. E, logicamente, ao falar, você se expõe. Desagrada muita gente também. Mas esse é o meu trabalho. Eu nunca estive preocupado com voto. A minha preocupação é levar a informação até você e você decide se eu deva ou não continuar no Congresso Nacional. O que é que o senhor acha quando o povo compara o senhor a Donald Trump? Olha, o que Trump sofreu ao longo da sua campanha de 8 meses, eu já venho sofrendo há muito tempo. Ele era acusado lá de não gostar de mulher, de ser fascista, ser racista e por aí afora. O Trump fez uma campanha e após a sua posse, ele está cumprindo o que prometeu. Como, por exemplo, a questão de imigração. Quem acha que ele está errado, vá para Roraima e vê o que está acontecendo com os nossos irmãos lá, com a invasão da Venezuela sem qualquer controle. O Trump quer evitar isso. Então, o Trump, lógico, vamos fazer uma brincadeira, né? Eu sou mais rico do que ele. Ele é um homem poderosíssimo. E eu torci muito para ele. Não é depois das eleições, eu falar antes das eleições. E espero, se um dia a gente chegar lá, procurar o Trump e ele será o nosso primeiro parceiro comercial do Brasil. O senhor se arrepende de ter dito à deputada Maria do Rosário que não estuprava ela porque ela não merece? Olha,
ela estava defendendo num debate o estuprador Champinha. E que ele que mais 4 marginais estupraram por 5 dias em rodízio uma menina de 16 anos de idade. Se você tiver coragem, me desculpa, veja as fotos cadavéricas da menina. O que fizeram com os órgãos sexuais dessa menina? 5 marginais estuprando. E no último dia, esse Champinha, 17 anos, como tinham no começo da matéria aqui, degolou a menina. E a Maria do Rosário foi lá para dizer que nós não poderíamos reduzir a modalidade penal porque o Champinha não sabia o que estava fazendo. E eu, o contrário, para defender a redução da modalidade penal. Ela perdeu os argumentos e me acusou de estuprador. O que eu fiz? Um ato reverso, né, imediato, respondi isso para ela, que ela não merecia. E acaba eu agora sendo réu. Ela defende estuprador menor de idade, como que se não tivesse qualquer responsabilidade pelos seus atos. E eu, o contrário. E na inversão de valores nesse Brasil aqui, onde o policial é bandido e o bandido é cidadão de bem nesse Brasil, eu acabei, então, recebendo um processo e sou réu no Supremo Tribunal Federal. Não tem que se arrepender, não. É no futebol. Você leva um carrinho maldoso por trás e dá uma cotovelada no colega. Quer dizer, o que deu o carrinho, tudo bem. Aqui foi a Maria do Rosário. O você que deu a cotovelada no ato reflexo, passa a ser o bandido. Nós estávamos discutindo ali a defesa da mulher contra o estupro praticado por menores. E mais ainda, votamos uma proposta de emenda à Constituição ano passado, onde previa que o menor estuprador responderia como adulto. Eu votei sim e a Maria do Rosário votou não. Quem é que defende a mulher no Brasil? Eu ou ela? O senhor presidente da República, o senhor mexe com Bolsa Família? Não. O que tira o pobre da miséria é a instrução. Reconheço que muita gente no Brasil precisa de um amparo do Estado, senão vai morrer de fome. Ele tem problema de saúde, problema de idade, nunca pagou a previdência, tem que ter. Mas pesquisas, não é pesquisa, né? Uma auditoria feita por um prefeito lá do Rio Grande do Sul, ele constatou lá no Rio Grande do Sul, desculpa aqui, que economicamente é muito mais rico do que vocês aqui, exato, tá ok? Constatou que 1/3 era fraude. Outro 1/3 era gente que podia estar trabalhando e não estava. E outro 1/3 tinha que receber. Então, o Bolsa Família é um projeto que pode ter sido feito até com bem intencionado, mas depois ele desvirtuou-se. Por quê? Ficou cabendo ao respectivo prefeito fazer esse cadastramento de beneficiários. E é uma festa. E é comum fazer auditorias em Bolsa Família e às vezes acham 100 vereadores recebendo o Bolsa Família. Já encontraram aqui na região. Encontraram. Então, está aí. Você não pode jogar dinheiro fora. Esse dinheiro que chega aqui não caiu do céu. Alguém trabalhou e trabalhou duro, pagou imposto e foi para os cofres públicos. E lá, então, através da nossa classe política, acabou fazendo favores e buscando, então, ganhar simpatia e voto de gente que não merecia ganhar esses recursos. Tem mais uma pessoa, 7h24, o tempo está passando, o papo é bom. Alô, você, bom dia. Bom dia, Nilvan. Oi. Bom dia, deputado Bolsonaro. Quem fala? Parabéns, Nilvan, pela entrevista do deputado. E é Hinaldo, da Saúde do Conde. Rinaldo Conde, Isso. no Litoral Sul. Minha área não é questão, hoje não é saúde, Nilvan. Hoje é segurança pública. Nós sabemos, deputado Bolsonaro, que os governos estão demonstrando incompetentes no controle da criminalidade. Não está na hora e não está no seu projeto do governo federalizar a segurança pública do Brasil? Olha, o que falta é o policial militar ter uma retaguarda jurídica para poder agir. Você vê, o policial militar, se ele atira no vagabundo, ele vai para a cadeia. Se não atira, ele vai para o cemitério. Se ele pega o vagabundo, leva para a presença de um juiz, chama-se audiência de custódia, geralmente o policial sai com um processo e o vagabundo sai por outra porta e vai embora. Com o tratamento dispensado ao policial e dispensado ao infrator, logicamente que você estimula que o vagabundo continue cada vez mais fazendo besteira. E o policial cada vez mais procurando se afastar de problemas. Por quê? Ao ele entrar no problema que não é dele, ele acaba trazendo o problema para si. Temos que acabar com a política de direitos humanos no Brasil. Isso é uma praga, isso é um câncer. Eu costumo dizer, né, que essa política de direitos humanos é um esterco para a vagabundagem. Temos que acabar com isso. Temos que acabar com a história que esse pessoal bandido tem direitos humanos. Não tem que ter direito nenhum. Tem que ter lambada nele em cadeia. Tem que acabar com essa história de progressão de pena. O cara estupra, sequestra, mata, pega 30 anos de cadeia.
cumpre ali 8, 9 anos, vai embora. Tem uma deputada federal em Brasília, uma japonesinha de São Paulo, há mais ou menos 15 anos, teve um filho de 8 anos sequestrado por marginal, sequestrado e morto em cativeiro. O cara foi pego, condenado, puxou 6 aninhos de cadeia e foi para o semiaberto. Nos Estados Unidos, se fizesse isso, com toda certeza teria pena de morte para ele. Enquanto acharmos que esses bandidos têm direitos, são excluídos da sociedade, não tiveram oportunidade, cada vez mais os cemitérios estarão cheios de inocentes. Você tem como mudar isso na lei. Caso contrário, vamos continuar chorando os nossos mortos. E aqueles que pensam que nunca vai acontecer com a tua família, eu peço a Deus que não aconteça. Mas, infelizmente, você não está livre disso. Tem mais uma pessoa no telefone, 727. O telefone está congestionado ali. Alô, você, bom dia. É o delay. Alô. Bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia, é o Felipe de Manaíra. Felipe de Manaíra. Alô, Felipe, fica à vontade. Primeiramente, dizer que eu estive ontem na palestra do Bolsonaro, parabenizá-lo. Ele no voto para presidente de 2018, se Deus quiser. Mas a minha pergunta é o seguinte, Ivan. Com a chegada do Bolsonaro no Nordeste, o deputado federal, se não me engano, acho que é do Ceará, Ciro Gomes, vem fazendo constantes deboches do deputado federal Jair Bolsonaro, dizendo que vai desmascará-lo em debate, dizendo que ele só fala besteiras. Eu queria saber qual é a opinião do deputado Jair Bolsonaro a respeito do desequilibrado Ciro Gomes. Ele já respondeu. A minha energia vai ser dispensada para mostrar para vocês que o Brasil tem jeito. Eu não vou ficar falando, Ciro Gomes, você é feio. Isso é coisa para jardim de infância. Eu não vou discutir com menor de idade política aqui. Seja feliz, Ciro Gomes, eu vou cuidar da minha vida e não aceito provocações por parte dele. O senhor tem medo de disputar a presidência da República com um homem que é considerado um outro fenômeno em termos de apoio popular, que é Luiz Inácio Lula da Silva? Há uma diferença enorme, né? Eu não sei, por exemplo, nós não podemos prever o futuro, mas eu estudando o teu passado, eu posso, vamos assim dizer, fazer uma possibilidade, né? Certo. A vida pregressa minha e do Lula são diferentes. A vida pregressa minha e do Collor de Mello é diferente. Eu tenho uma formação também militar. Eu sou uma pessoa que age no estrito cumprimento da lei. Eu admiro e digo que tem que ter hierarquia e disciplina em tudo que você faz na sua vida. Senão você não vai ser sucesso. O Lula pegou um governo, tá, ok? Primeiro ele disse que se transformou. Até dizia que ele era uma metamorfose ambulante. Então ele passou a fazer aquilo para ganhar voto diferente do que ele era. E quando assumiu, pegou o Brasil numa situação econômica muito boa, onde nós tínhamos aqui, exportávamos os commodities, ou seja, aquilo que Deus nos deu, né? A questão da agricultura, minerais, lá em cima. E ele começou a fazer barbaridade com esse dinheiro, como o Hugo Chávez fez na Venezuela, quando o petróleo estava lá em cima. Depois, em chegando à realidade, a desgraça foi instalada na Venezuela e está sendo instalada aqui em nosso Brasil. Então não quero me comparar com essas pessoas. Jair Bolsonaro é diferente de Lula e Lula é diferente de Jair Bolsonaro. Num Congresso completamente conservador como o nosso, arraigado por costumes que geralmente fogem completamente da questão ética, como é ser presidente e querer implantar a quantidade de mudanças, inclusive na lei que o senhor pretende, como a história de segurança, economia, corrupção, e driblar o Congresso completamente conservador? Uma maratona começa com passo, né? Todo verão começa com uma andorinha. Certo. Alguém tem que ter a coragem de tentar mudar. Eu entendo que só eu, em participar de debates em rede nacional, sem qualquer editagem no que eu estou falando ali, eu tenho que mudar um recado. Certo. Se porventura chegar, com toda certeza, o padrão do Congresso, dos parlamentares, deputados federais que o povo vai votar, vai ter um perfil semelhante ao meu, onde nós teremos, tornando a situação menos difícil. Agora, você tem que tentar. Se te achar que não dá para mudar, a gente vai se acomodar. E eu digo, né, o homem, a mulher, tem que pensar lá na frente e buscar realizar os seus sonhos. Se o homem e a mulher não quiser fazer isso, ele se acomoda, está na hora de comprar um lote no cemitério. E eu, apesar do 61, né, já estou sexagenário, terceira idade, eu acho que estou muito longe, pela normalidade, pensar em morrer. Eita, 7h31. Tem mais uma pessoa do telefone, Cacau, é isso? Tem mais uma pessoa, 7h31. Abraçar aqui a audiência, agradecer a audiência. Meu telefone aqui tá uma loucura de ligação. É porque tem dois caras bonitos aqui, deve ser por isso. Não é por isso não. Mais uma ligação. Alô você, bom dia.
Bom dia, Nilvan. Eu admiro demais. Que coisa boa hoje aí, né? Uhum. Mas só que eu tenho uma crítica a fazer. Todos que entram lá, né, no Congresso lá, diz que vai fazer isso, fazer aquilo e tal. Quando entra lá, até o Tiririca, que disse que ia fazer alguma coisa pela gente, não faz nada. Todos que entram lá. Ó, ninguém mais conserta esse Brasil, não. Nesse mundo, não. A proposta dele é muito boa, mas só que eu mesmo não acredito mais em político nenhum. Porque todos que entram lá dizem que vai fazer, que tal, ninguém sabe o que é. O Congresso chegou lá, ninguém sabe o que é, não. Aí tem um impedimento. Ok. Né? Gostaria de escutar a resposta dele, né? A proposta dele é muito boa, mas Ela tem deixa razão. a desejar muito. Ok, A senhora beijo. tem razão, porque sempre falo, é o sistema. Eu quero, mas é o sistema. Eu quero, mas é o Congresso. Mas a gente tem que batalhar. Olha só, minha senhora, olha a situação minha, né? A senhora acha que eu estou com uma vida confortável por aí, longe da família? Imagine a senhora, presidente da República, o tamanho do abacaxi que a senhora vai ter para descascar. Mas nós temos que tentar mudar isso daí. Não podemos nos acomodar. O que eu estou falando aqui não é fazer chover na Paraíba, não é isso. Eu estou falando de trazer tecnologia de fora, que já existe, que há o interesse de Israel em colaborar conosco. A questão da segurança pública, eu não estou falando que vai combater com florzinha, com pombinhas, estou falando que tem que dar meios para o policial militar trabalhar. Eles sabem o que fazer, mas não tem como fazer porque não tem lei no tocante a isso. Agora, se eu apresento o projeto lá, para dar a possibilidade não só do policial, bem como a senhora, ao reagir, matar alguém dentro de casa, não ser punido, se continuar agindo dessa maneira, como acontece, a violência vai crescer. Isso é custo zero. Vai depender do caráter e do entendimento de quem a senhora votar para deputado e senador. Nós temos obrigação de acreditar e correr atrás. Não podemos desistir. Eu acredito no Brasil e só estou aqui porque grande parte do povo da Paraíba também acredita em mim. Tem mais uma pessoa, acho que é pergunta sobre previdência. Alô, você, bom dia. Bom dia. Quem fala? Ana Lúcia, aqui do Altiplano. Do Altiplano, João Pessoa. Isso, eu gostaria de fazer uma pergunta ao futuro presidente e gostaria de dizer também que eu estou com ele em algumas propostas que ele tem para o Brasil. Gostaria de saber o que ele tem de proposta a respeito da Previdência Pública. Olha, eu não concordo com essa previdência proposta pelo governo. Na reforma. Essa reforma aqui. Olha só, onde está a fábrica de Marajás? É o poder público na figura das incorporações. O elemento, por exemplo, pega um vereador pega um funcionário concursado ali para a Câmara Municipal e dá um cargo de comissão para ele. Geralmente, 10 anos depois, ele incorpora esse cargo de comissão. Por exemplo, Brasília, Câmara e Senado, a maioria dos funcionários ganham mais de 30 mil por mês. Por que isso? Das incorporações. Então, a primeira proposta é acabar com as incorporações. A reforma fala muito em muito pouco tempo de contribuição, quer passar para 65. Na Constituição, onde está escrito 55 anos para o homem e 50 para a mulher, aumenta mais um ano apenas. Começa por aí. Você pode pegar o Instituto do Auxílio Moradia, que o meu é de R$6.000, muito mais do que o povo ganha aqui só de auxílio moradia, a mesma coisa no tocante ao judiciário, vamos extinguir isso daí. Essa seria a primeira reforma. Você não pode querer reformar a Previdência da forma como o governo está propondo. Eu duvido que qualquer um seja contra essa minha mini reforma da Previdência. E eu aprovaria isso agora com toda certeza, o futuro presidente daria mais um passo. A senhora sabe disso, né? Eu já costurei muito também. Não podemos botar um remendo muito forte numa calça podre. Não vai dar certo. É o que o governo está fazendo. E a grande briga dos policiais militares pelo Brasil, que a imprensa não está divulgando, é o seguinte: botar o militar nessa reforma da Previdência. Ou seja, se aposenta com 65 anos de idade. Dá para entender? Um cabo com 65 anos de idade segurando um fuzil e combatendo o crime por aí? Não existe qualquer razoabilidade em proposta como essa. Então, a reforma da Previdência, no meu entender, você começa a resolver por aí exatamente para acabar com os excessos no caso das incorporações. E deixa o resto para mais tarde um pouco. 736, alô você, 32620404, bom dia. Bom dia, meu nome é Rodolfo. Tu tá falando de onde? Tô falando Valentina. Certo. Deputado, eu não sei se o senhor vai lembrar, mas no governo do Lula,
um importante coronel foi deposto do comando do Exército porque ele queria fechar totalmente a fronteira da Amazônia, que vive constantemente sendo invadida. O general Augusto Heleno do Exército. Aí o que acontece? Eu queria saber do senhor qual vai ser a sua posição sobre isso, porque eu tenho certeza que muita coisa ia se resolver na questão de tráficos e etc. naquela área, que hoje em dia é abandonada. A gente sabe que todo mundo está tomando conta da Amazônia, né? Ok. E o que o senhor vai fazer sobre isso aí? Um abraço. O general Augusto Heleno, um excepcional oficial general do Exército Brasileiro. O que ele reagiu, na verdade, foi, e isso não aconteceu porque ele decidiu, o Exército não participou da retirada de não índios da raposa indígena, da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Essa foi a posição dele. Logicamente, é um general que pensa no Brasil como praticamente todos os demais generais. Lamentamos isso. Hoje, inclusive, sabe o que aconteceu em Brasília? No dia de ontem, o primeiro dia do novo presidente do Senado, Eunício Oliveira, por ofício, mandou o Exército desocupar uma sala lá no Senado, que era a sala da assessoria parlamentar do Exército. Expulsou o Exército Brasileiro de dentro do Congresso Nacional. É isso que o político faz com quem ama a sua pátria. E a questão de reserva indígena, o tempo seria muito para a gente falar, seria muito bom, mas rapidamente. Estão criando novos países dentro do Brasil, demarcando essa imensidão de terra para o povo indígena. O que é que o senhor acha da transposição de águas do São Francisco para socorrer parte do Nordeste na questão de hídrica, de falta d'água? No meu entender, vai ser um paliativo. Não vai ser ainda algo que resolva o problema e dure por muito tempo. Até porque, com toda certeza, vão usar ao longo do curso aí, do canal, água para agricultura. E isso aí, água para agricultura, é muita coisa que tem que ser usada para isso. Ajuda. Alguns se falam na questão da transposição de parte do Amazonas também. Não tenho o conhecimento do estudo técnico e da viabilidade econômica para isso. Uma proposta inicial seria estudarmos aqui a dessalinização da água. Temos que estudar também a viabilidade econômica. Teria que ser por aí no meu entender. Agora, o que eu defendo muito é o que eu chamo de planejamento familiar. O Brasil não pode continuar crescendo mais de 2 milhões de habitantes por ano. O homem e a mulher que quiser ter um filho tem que ter responsabilidade, porque você vai crescendo 2 milhões de habitantes a mais por ano, daqui a pouco, mesmo que você bote o Rio Amazonas aqui no semiárido, não vai dar conta para atender às necessidades que a população tem. Deputado, as últimas saideiras aqui para a gente ir fechando nossa conversa. Alguns estados da federação passaram maus momentos há poucos dias, numa verdadeira crise incontrolável dos presídios. Aqui o Rio Grande do Norte, o estado praticamente ficou sem ninguém nas ruas e a violência tomou conta, ônibus incendiados, os presos determinando hora de escola funcionar e tudo mais. No Brasil de Bolsonaro, como é que resolve essa crise no sistema presidiário? Você tem que partir, no meu entender, para presídios agrícolas, né, na região mais ao coração da Amazônia, onde você não teria problema, por exemplo, com sinal de telefonia celular, não teria esse problema da visita íntima. Toda semana é uma festa. Lá no Rio, um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa proíbe a visita íntima nas mulheres. O senhor acha que não... Pô, tem que ter revista sim, porque como é que entra essa infinidade de aparelho celular? Entra geralmente nos órgãos genitais, geralmente é assim, ok? Aí a questão da superlotação, me desculpa, né? Eu estou preocupado, são com 200 milhões de cidadãos de bem que estão nos assistindo agora, que ficam presos todo dia em casa, não saem na rua com medo da violência. Esses que estão presos lá, logicamente eu não quero que eles se matem, mas não estou nem um pouco preocupado eles se matar, até porque eles estão provando do próprio veneno. Acabei de falar aqui, no comecinho do programa, aquela menina que foi degolada em São Paulo, de 16 anos de idade, por ter sido estuprada. Assim, eu tenho a preocupação com essa menina. Esses marginais estão lá se degolando, logicamente, não vou dizer que após isso aí, mas não estou nem um pouco preocupado com isso. Então, o que aquele que está aqui fora tem que botar na cabeça? Lá dentro é a antessala do inferno. E lá é o local mais democrático do Brasil. É só você não sequestrar, não estuprar e não matar que tu não vai para lá. É muito simples. Se comporte como gente, como ser humano, que você não vai para lá. E vai diminuir, em consequência, o sistema carcerário. E lembre de uma coisa, né? Se aqui você ficou triste que o
O Campina Grande perdeu aqui para Ponte Preta, né? Mas você pode ver na televisão ou lá no estádio. Né? Na cadeia tu não vai ver nada não, malandro. Você vai ter que dormir com o olho aberto para que o pessoal aí não faça mal contigo. Então abra os olhos, procure não fazer o mal ao seu próximo. Que a minha preocupação, se lá tá ruim, pior está aquele que está 7 palmos abaixo da terra, vitimado por você, o canalha que está atrás das grades agora. Como é que vai ser sua relação com a imprensa, já que todo mundo diz que no governo de Bolsonaro o jornalista não vai poder conversar muito, porque vai ter censura? Olha, que censura? Hoje em dia a grande mídia é que me censura. Quando alguém me procura, da imprensa geralmente, né, especial o Globo, um dia estava no plenário, uma mulher do Globo, dá para dar uma entrevista lá fora, eu falei, qual é a bronca? Qual é a maldade para comigo? Só me chamam para isso? Não me chamam para discutir com você, me chamou aqui agora. Você tem um programa para discutir reserva indígena, discutir minerais no Brasil, discutir nióbio, discutir grafeno. Discutimos isso para mostrar para você, povo brasileiro, que o Brasil tem jeito. Agora, a grande mídia, lamentavelmente, né, parte dela se comporta de forma política, ao lado de um partido político. Né, e procura, então, não ver defeitos no governo de plantão. E o governo, por sua vez, os alimenta com verba publicitária. A imprensa comigo sempre teve e terá total liberdade. Eu fui contra o marco civil da internet, porque ali, o que estava previsto ao ser regulamentado por decreto, censurar a nossa mídia eletrônica. Isso só não aconteceu porque entrou na Câmara o Eduardo Cunha, com todos os seus defeitos, não aceitou, não aceitaria a censura da mídia eletrônica por decreto presidencial. Ele derrubaria isso daí. A esquerda sempre quis nos censurar. Você viu lá no velório do Fidel Castro, quem estava lá? Lula e Dilma, chorando. Amigos, eles queriam, né, que o Brasil tivesse a mesma liberdade que o povo tem lá, ou seja, nenhuma. Qual a imprensa que tem em Cuba? Só tem um jornal lá. É o jornal Grama. E só tem uma televisão, que é a TV estatal do governo. Assim é na Coreia do Norte, que o PCdoB tanto admira. Assim são nas ditaduras. Assim, grande parte, é a imprensa da Venezuela. Tem colega teu da imprensa que está preso na Venezuela, porque criticou o governo. O que passa pela minha cabeça tocante à imprensa? Liberdade total para vocês. Até para criticar. Afinal de contas, a crítica é boa. Elogiar, quando começa a me elogiar, eu fico preocupado. Eu gosto dos amigos que me criticam. Muito bem, deputado, muito obrigado pela presença. Um abraço aí. Eu tô me sentindo um cabra da peste já, tá ok? Um abraço e obrigado. Valeu. Um abraço grande. Tá aí, gente. Nossa conversa, abraçar meu amigo Julian Lemos, e que facilitou muito aí nesses dias a nossa entrevista. E muito obrigado. Um abraço. Abraçar o Brasil todo. O Facebook dele é uma máquina de acesso, né? Parece que teve aqui 200 mil acessos só no Facebook, né? Tem quase 4 milhões de seguidores, né? E enfim, e abraçar todo mundo que acompanhou nossa entrevista. João Pessoa, meu telefone entrou aqui mais de 1000 mensagens só no WhatsApp, e o pessoal querendo que perguntasse, e o telefone também ali. Isso é democracia, amigo, é você trazer as mais diversas opiniões para discutir os temas que o Brasil discute, que a Paraíba discute, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui o programa, que eu vou até 8 horas da manhã ainda, viu?